Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O tema de hoje que vamos debater são as vítimas da violência. A violência já se tornou um tema familiar em nossa sociedade. Muita coisa é produzida, manuais, verdadeiros manuais, para a gente aprender a controlar a violência, evitar a violência. Muita coisa é produzida para que a gente saiba lidar com ela no momento em que ela aparece. Muito se fala do agressor, mas pouco se fala da vítima da violência. É esse tema que nós vamos debater hoje aqui, esperando poder contribuir com a compreensão do problema. Nós vamos receber, para discutir o tema, Maria Fernanda Pérez, médica epidemiologista, membro do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, e Cláudio Cohen, psicanalista, psiquiatra, coordenador do CEARAS, Centro de Estudos e Atendimento Relativos ao Abuso Sexual da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bem, eu gostaria de começar trazendo um pouco à luz o conceito de violência. O que é um ato violento? Quando que a gente diz que alguma coisa, algum ato que a gente tomou conhecimento é efetivamente um ato violento? O que é que conceitua, o que caracteriza um ato violento? Bom, eu acho que essa pergunta é uma pergunta extremamente importante, né? Principalmente se tratando de um tema que hoje, cada dia, ocupa mais a preocupação, acho que de todos nós, né? Só que é uma pergunta também muito difícil, é extremamente difícil conceitualizar a violência. Uma das características da violência é a complexidade, né? A violência é um fenômeno complexo que tem vários determinantes, desde determinantes estruturais, né, condições estruturais, organização social, até determinantes individuais. Mas, apesar dessa dificuldade, é importante tentar definir violência, até para a gente poder pensar medidas de controle e também pensar modos de tratar e atender as vítimas. E a Organização Mundial de Saúde tenta operacionalizar esse conceito e dar uma definição de violência como sendo o ato intencional, quer dizer, a intencionalidade entra nessa definição, que fere, né, a integridade física ou emocional das pessoas, sempre tentando compreender esse ato contextualizado, seja socialmente, seja culturalmente. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que toda definição de violência ela é relativa, né, porque ela é contextualizada, é importante tratar a violência de um modo contextualizado. Nesse sentido, o abuso sexual é uma violência? Sim, eu prefiro utilizar o termo abuso ao de violência porque, primeiro, eu considero que o ser humano é um ser violento, então todos nós temos violência dentro de nós. E, além do mais, existe o conceito de que pode existir uma violência que não seja negativa. Por exemplo, Freud, no Mal-Estar na Civilização, ele coloca como que a civilização é uma violência, mas é uma violência positiva, uma violência que leva ao crescimento. Eu prefiro utilizar o termo abuso pela situação que seria um mau uso de uma violência, e o abuso seria a não aceitação do outro desta violência. E como é que nós podemos caracterizar a violência que nós temos hoje em nossa sociedade? Que tipo de violência é mais frequente, num sentido aí, daquela violência que fere a integridade do outro? Eu acho que aí, nessa questão, eu acho que a gente pode falar de violências, né? Eu acho que existem hoje vários tipos de violência e vários modos de expressão dessa violência. E o mais evidente, o que aparece mais, é a violência criminal, é a criminalidade urbana, né, que vem crescendo, né, principalmente o homicídio, que eu acho que é a expressão mais dramática dessa violência. Mas a gente tem também modos mais subliminares de violência que surgem na exclusão social, nos processos de estigmatização, né, que também ocupam um espaço grande na nossa sociedade, que também é considerado e é uma forma de violência. E a violência doméstica, a violência contra a mulher, o abuso infantil, né, a violência nas relações cotidianas, nas relações interpessoais. Então, acho que existe aí uma gama, né, de violências, né, que surgem hoje como foco de preocupação, né, e que, até por isso, a violência vem ocupando esse lugar que ocupa hoje na preocupação,
das pessoas na mídia, enfim, eu acho que a gente pode falar em vários tipos de violência, né? E várias formas de expressão diferentes da violência. E o mais extremo, eu acho que é a criminalidade urbana, o homicídio, toda forma de violação de direitos humanos. Eu acho que essa é uma questão importante também, quando a gente fala de violência, falar de direitos humanos e de violação de direitos humanos, né? Então, acho que esse é um tema muito atual e também muito rico do ponto de vista da complexidade, da dificuldade de definir. Eu queria, Claro. resgatar um pouco essa ideia de como o aumento da violência que se fala hoje em dia, eu acho que a gente poderia relativizar isso. Por exemplo, lá no Searas que nós lidamos só com a violência intrafamiliar, o abuso sexual intrafamiliar, na realidade, surge o abuso sexual intrafamiliar como um dado significativo de violência a partir dos anos 50, porque antes dos anos 50 se tinha o conceito de sagrada família. Então a família era toda boa, não tinha violência. Isso não quer dizer que não existia violência dentro da família. Então não acho que seja um assunto novo. Eu acho que a novidade é que ele vem dentro dos contextos dos direitos humanos, do indivíduo poder ter uma ajuda social frente a esse tipo de conotação, e às vezes até da conscientização de que isto possa ser violento. Porque lá nós temos algumas famílias que o pai acha que não é violento abusar da filha, acha que a filha é assim mesmo, a cultura dele diz que é assim. Então, também a necessidade da noção de que isso seja violento, né? Não que não existisse antes. Sim, e esse abuso sexual no âmbito da família, ele acontece principalmente em que tipo de grupo social? Olha, eu costumo dizer que o incesto é democrático, ou seja, ele ocorre em todas as faixas sociais e culturais também, porque as pessoas acreditam que as pessoas de um nível cultural não cometam esse tipo de ato. E a violência urbana, essa criminalidade urbana, também acontece a mesma coisa? É um privilégio de um grupo social ou não? É democraticamente distribuído? Olha, eu gostei dessa expressão da democratização do abuso e da democratização da violência familiar, né? E eu acho que isso toca num tema que é importante, que é a vinculação entre violência e pobreza, né? Existe um discurso que circula, que vincula violência e pobreza, e eu acho que essa questão ela tem que ser olhada com muito cuidado, né? Por um lado, por quê? Porque é um discurso que estigmatiza, né, que reproduz a exclusão social, né? Mas, por outro lado, né, o que a gente percebe é que existe uma relação entre exclusão social e desigualdade social, né, e violência e criminalidade. Então, a gente tem uma concentração da violência nas áreas mais desfavorecidas da sociedade, sem que isso queira dizer que violência e pobreza estão ligadas, né? Que a pobreza gera violência e que a camada pobre é a camada violenta. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, porque o que a gente vê de discurso que circula é esse discurso que vincula violência e pobreza e que estigmatiza e que gera mais violência. Eu só gostaria de complementar isso, porque eu acho que isso é um ponto central nisso. Por exemplo, se a gente for fazer estatística nas penitenciárias, você vai acabar dizendo, os presos são de classe social baixa ou determinada raça. E, na realidade, se você fizer um estudo melhor disso, você encontra essas características nas penitenciárias. Mas é porque a classe social que não pode pagar advogado, porque a classe social privilegiada vai pagar advogado e muitas vezes não para na cadeia. Então, isto não quer dizer que na classe alta não exista violência, criminalidade e tudo mais. O abuso sexual no âmbito da família também tem medidas preventivas desse tipo? É possível, se você reduz o desemprego, essas coisas também acabam atingindo os índices de abuso sexual? Não, eu não acho que esteja vinculado à questão do emprego ou não emprego. Não acho que é uma questão econômica.
eu diria que é mais uma questão cultural. Como eu disse antes, a cultura anterior, vindo da família romana, onde o pai era o dono de toda a família e podia fazer o que queria na família, passando pela visão religiosa da Sagrada Família, que a sociedade não pode interferir na família, então, portanto, tudo deve ser arrumado dentro da família, até o conceito atual que sim, a família pode ser também um centro de violência. Eu acho que isso vai modificando o enfoque da relação familiar e eu acho que isso é uma questão de educação mesmo, né? A prevenção seria na educação. Então, você disse no começo que depende muito também do próprio agressor, o conceito que ele tem, se aquilo é violento, que muitos pais nem reconhecem que isto seja uma violência. No entanto, estamos todos dentro de uma cultura onde o incesto é considerado algo que não deve ser feito. Como é que a gente explica a existência desta noção por parte de um agressor que acredita que aquilo não é violento, que aquilo não é um abuso? Deixa eu colocar assim, eu acho que o conceito que se tem, e porque as estatísticas assim mostram, é que a maioria dos abusadores sexuais intrafamiliares é o pai e a maioria das consideradas assim vítimas do abuso sexual é a filha. A nossa experiência nos mostra que, na realidade, é um processo difuso, ele percorre toda a família. Então, a gente já não pode caracterizar como um abusador e uma vítima. Toda a família é vítima e toda a família é abusadora, porque, de alguma forma, mesmo que se houver a relação sexual entre o pai e a filha, o irmão vai observar e, portanto, ele é um abusado sexualmente, a mãe acaba sabendo e muitas vezes não faz a denúncia. Nós percebemos, por exemplo, que muitas mães são abusadoras e isso ainda não é visto pela sociedade, essa possibilidade. Ainda se tem esse conceito, digamos que mãe é sempre boa, e a gente começa a perceber, e isso não é feito denúncia. Não existe denúncia, por exemplo, de meninos abusados. Isso também faz um viés nas estatísticas, então a maioria são meninas abusadas. Por quê? Porque os meninos não são levados quando abusados, porque quando são abusados eles têm uma idade menor, existe uma vergonha do homem denunciar que foi abusado. Então, eu acho que essa questão tem que ser um pouco vista de outros ângulos também, né? Não tão estigmatizado como... E no caso da criminalidade urbana, quem são as vítimas principais? A frequência maior, como é que é? Esse dado é um dado muito importante também. Eu acho que todas as perguntas são perguntas importantes. A principal vítima hoje é o jovem do sexo masculino, né? A camada da população que mais morre por homicídio é a camada de jovens do sexo masculino. E hoje, homicídio é uma das principais causas de anos potenciais de vidas perdidos, né? Então, isso gera um custo social muito grande, né? Além de todos os custos, né? Ou de todas as consequências para a família e para a sociedade como um todo, né? Desde de consequências psicológicas até consequências sociais, quer dizer, famílias que são muitas vezes destruídas, né? Vidas que são cortadas muito precocemente, né? Então, essa é uma questão também importante, quer dizer, é a camada jovem que está morrendo de homicídio. E não há um índice alto de mulheres jovens? Também, a camada jovem é a camada mais atingida, né? Mas principalmente os jovens do sexo masculino, né? Eu acho importante, se a gente perceber, de novo nas penitenciárias, antigamente o maior número de presos eram por homicídios, coisas. Hoje em dia é tráfico, ou seja, seguramente as penitenciárias, o maior crime social é o tráfico. E normalmente
o tráfico é feito por jovens. Uhum. Então, normalmente ocorre essa mortalidade também em consequência do tráfico, e frente ao tráfico aí não há muita diferença entre homens e mulheres. Os números são bem parecidos. E as vítimas do abuso familiar, do abuso sexual familiar, são mais as crianças? Sim, ou seja, as vítimas são normalmente as crianças, e se são meninos, a idade é um pouco menor, ou seja, vão dos 4 aos 8 anos, e nas meninas a gente percebe que o abuso ocorre mais entre 10 e 16 anos, ou seja, aí há uma diferença da pessoa que é abusada. Também há uma mudança do abusador. Por exemplo, o pai começa a ter relações sexuais com a filha quando tem 10 anos. Aí ele tem 1, 2 anos com relações com essa filha. Aí a outra irmã chega aos 10 anos, aí o pai deixa de ter relações sexuais com essa filha e começa a ter relações sexuais com a menina que tem 10 anos. E normalmente as denúncias ocorrem nesse momento, ou seja, quando há uma mudança nisso, a família acaba ressentindo, não sei por que fazem as mudanças. E que sofrimento produz a violência em suas vítimas? Como é que essas vítimas trazem esses relatos? Como é que a gente... o que a gente conhece do sofrimento da vítima? Ou seja, pelo menos a experiência que eu posso ter lá do Seara, eu diria que é muito pessoal, né? Ou seja, cada pessoa reage de uma forma. Assim como uma coisa que também chama a atenção, você percebe que numa mesma família, 2 meninas que têm a mesma idade, uma consegue não permitir que o pai abuse e outra permite, não consegue. Então, é muito pessoal, não dá para caracterizar. Todas as pessoas frente a uma violência reagem da mesma forma. Eu percebo que para algumas pessoas isso fica um trauma para o resto da vida, para outras aquilo consegue ser elaborado. É muito pessoal, né? E a gente tem notícias da criminalidade urbana, como é que ela é vivida pelo conjunto, como a comunidade, como a sociedade vive esta violência, como é que ela... Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. O tema de hoje que vamos debater são as vítimas da violência. A violência já se tornou um tema familiar em nossa sociedade. Muita coisa é produzida, manuais, verdadeiros manuais, para a gente aprender a controlar a violência, evitar a violência. Muita coisa é produzida para que a gente saiba lidar com ela no momento em que ela aparece. Muito se fala do agressor, mas pouco se fala da vítima da violência. É esse tema que nós vamos debater hoje aqui, esperando poder contribuir com a compreensão do problema. Nós vamos receber
Para discutir o tema, Maria Fernanda Pérez, médica epidemiologista, membro do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. E Cláudio Cohen, psicanalista, psiquiatra, coordenador do CEARAS, Centro de Estudos e Atendimento Relativos ao Abuso Sexual da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bem, eu gostaria de começar trazendo um pouco à luz o conceito de violência. O que é um ato violento? Quando que a gente diz que alguma coisa, algum ato que a gente tomou conhecimento é efetivamente um ato violento? O que é que conceitua, o que caracteriza um ato violento? Bom, eu acho que essa pergunta é uma pergunta extremamente importante, né? Principalmente se tratando de um tema que hoje, cada dia, ocupa mais a preocupação, acho que de todos nós, né? Só que é uma pergunta também muito difícil, é extremamente difícil conceitualizar a violência. Uma das características da violência é a complexidade, né? A violência é um fenômeno complexo que tem vários determinantes, né? Desde determinantes estruturais, né? Condições estruturais, organização social, até determinantes individuais. Mas, apesar dessa dificuldade, é importante tentar definir violência até para a gente poder pensar medidas de controle e também pensar modos de tratar e atender as vítimas. E a Organização Mundial de Saúde tenta operacionalizar esse conceito e dar uma definição de violência como sendo o ato intencional, quer dizer, a intencionalidade entra nessa definição, que fere, né, a integridade física ou emocional das pessoas, sempre tentando compreender esse ato contextualizado, seja socialmente, seja culturalmente. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que toda definição de violência ela é relativa, né, porque ela é contextualizada e é importante tratar a violência de um modo contextualizado. Nesse sentido, o abuso sexual é uma violência? Sim, eu prefiro utilizar o termo abuso ao de violência porque, primeiro, eu considero que o ser humano é um ser violento, então todos nós temos violência dentro de nós. E, além do mais, existe o conceito de que pode existir uma violência que não seja negativa. Por exemplo, Freud, no Mal-Estar na Civilização, ele coloca como que a civilização é uma violência, mas é uma violência positiva, uma violência que leva ao crescimento. Eu prefiro utilizar o termo abuso pela situação que seria um mau uso de uma violência, e o abuso seria a não aceitação do outro desta violência. E como é que nós podemos caracterizar a violência que nós temos hoje em nossa sociedade? Que tipo de violência é mais frequente, num sentido aí, daquela violência que fere a integridade do outro? Eu acho que aí, nessa questão, eu acho que a gente pode falar de violências, né? Eu acho que existem hoje vários tipos de violência e vários modos de expressão dessa violência. E o mais evidente, o que aparece mais, é a violência criminal, é a criminalidade urbana, né? Que vem crescendo, né? Principalmente o homicídio, que eu acho que é a expressão mais dramática dessa violência. Mas a gente tem também modos mais subliminares de violência que surgem na exclusão social, nos processos de estigmatização, né? Que também ocupam um espaço grande na nossa sociedade, que também é considerado e é uma forma de violência. E a violência doméstica, a violência contra a mulher, o abuso infantil, né? A violência nas relações cotidianas, nas relações interpessoais. Então, acho que existe aí uma gama, né, de violências, né, que surgem hoje como foco de preocupação, né, e que até por isso a violência vem ocupando esse lugar que ocupa hoje na preocupação das pessoas, na mídia, enfim. Eu acho que a gente pode falar em vários tipos de violência, né? E várias formas de expressão diferentes da violência. E o mais extremo eu acho que é a criminalidade urbana, o homicídio, toda forma de violação de direitos humanos. Eu acho que essa é uma questão importante também, quando a gente fala de violência, falar de direitos humanos e de violação de direitos humanos, né? Então, acho que esse é um tema muito atual e também muito rico do ponto de vista da complexidade, da dificuldade de definir. Eu queria Claro. resgatar um pouco essa ideia de como o aumento da violência que se fala hoje em dia
eu acho que a gente poderia relativizar isso. Por exemplo, lá nos searas que nós lidamos só com a violência intrafamiliar, o abuso sexual intrafamiliar, na realidade, surge o abuso sexual intrafamiliar como um dado significativo de violência a partir dos anos 50, porque antes dos anos 50 se tinha o conceito de sagrada família. Então a família era toda boa, não tinha violência. Isso não quer dizer que não existia violência dentro da família. Então não acho que seja um assunto novo. Eu acho que a novidade é que ele vem dentro dos contextos dos direitos humanos, do indivíduo poder ter uma ajuda social frente a esse tipo de conotação e, às vezes, até da conscientização de que isto possa ser violento. Porque lá nós temos algumas famílias que o pai acha que não é violento abusar da filha, acha que a filha é assim mesmo, a cultura dele diz que é assim. Então, também a necessidade da noção de que isso seja violento, né? Não Claro. que não existisse antes. Sim. E esse abuso sexual no âmbito da família, ele acontece principalmente em que tipo de grupo social? Olha, eu costumo dizer que o incesto é democrático, ou seja, ele ocorre em todas as faixas sociais e culturais também, porque as pessoas acreditam que as pessoas de um nível cultural não cometam esse tipo de ato. E a violência urbana, essa criminalidade urbana, também acontece a mesma coisa? É um privilégio de um grupo social ou não? É democraticamente distribuído? Olha, eu gostei dessa expressão da democratização do abuso e da democratização da violência familiar, né? E eu acho que isso toca num tema que é importante, que é a vinculação entre violência e pobreza, né? Existe um discurso que circula, que vincula violência e pobreza, e eu acho que essa questão ela tem que ser olhada com muito cuidado, né? Por um lado, por quê? Porque é um discurso que estigmatiza, né, que reproduz a exclusão social, né? Mas, por outro lado, né, o que a gente percebe é que existe uma relação entre exclusão social e desigualdade social, né, e violência e criminalidade. Então, a gente tem uma concentração da violência nas áreas mais desfavorecidas da sociedade, sem que isso queira dizer que violência e pobreza estão ligadas, né? Que a pobreza gera violência e que a camada pobre é a camada violenta. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, porque o que a gente vê de discurso que circula é esse discurso que vincula violência e pobreza e que estigmatiza e que gera mais violência. Eu só gostaria de complementar isso, porque eu acho que isso é um ponto central nisto. Por exemplo, se a gente for fazer estatística nas penitenciárias, você vai acabar dizendo, os presos são de classe social baixa ou determinada raça. E, na realidade, se você fizer um estudo melhor disso, você encontra essas características nas penitenciárias. Mas é porque a classe social que não pode pagar advogado, porque a classe social privilegiada vai pagar advogado e muitas vezes não para na cadeia. Então, isto não quer dizer que na classe alta não exista violência, criminalidade e tudo mais. O abuso sexual no âmbito da família também tem medidas preventivas desse tipo? É possível, se você reduz o desemprego, essas coisas também acabam atingindo os índices de abuso sexual? Não, eu não acho que esteja vinculado à questão do emprego, não emprego. Não acho que é uma questão econômica. Eu diria que é mais uma questão cultural. Como eu disse antes, a cultura anterior, vindo da família romana, onde o pai era o dono de toda a família e podia fazer o que queria na família, passando pela visão religiosa da Sagrada Família, que a sociedade não pode interferir na família, então, portanto, tudo deve ser arrumado dentro da família, até o conceito atual que, sim, a família pode ser também um centro de violência. Eu acho que isso vai modificando o enfoque da relação familiar e eu acho que isso é uma questão de educação mesmo, né? A prevenção seria na educação.
Então, você disse no começo que depende muito também do próprio agressor, o conceito que ele tem, se aquilo é violento, que muitos pais nem reconhecem que isto seja uma violência. No entanto, estamos todos dentro de uma cultura onde o incesto é considerado algo que não deve ser feito. Como é que a gente explica a existência desta noção por parte de um agressor que acredita que aquilo não é violento, que aquilo não é um abuso? Deixa eu colocar assim, eu acho que o conceito que se tem, e porque as estatísticas assim mostram, é que a maioria dos abusadores sexuais intrafamiliares é o pai, e a maioria das consideradas assim vítimas do abuso sexual é a filha. A nossa experiência nos mostra que, na realidade, é um processo difuso, ele percorre toda a família. Então, a gente já não pode caracterizar como um abusador e uma vítima. Toda a família é vítima e toda a família é abusadora, porque, de alguma forma, mesmo que se houver a relação sexual entre o pai e filha, o irmão vai observar e, portanto, ele é um abusado sexualmente, a mãe acaba sabendo e muitas vezes não faz a denúncia. Nós percebemos, por exemplo, que muitas mães são abusadoras e isso ainda não é visto pela sociedade, essa possibilidade, ainda se tem esse conceito, digamos que mãe é sempre boa, e a gente começa a perceber, e isso não é feito denúncia, não existe denúncia, por exemplo, de meninos abusados, isso também faz um viés nas estatísticas, então a maioria são meninas abusadas. Por quê? Porque os meninos não são levados quando abusados, porque quando são abusados eles têm uma idade menor, existe uma vergonha do homem denunciar que foi abusado. Então, eu acho que essa questão tem que ser um pouco vista de outros ângulos também, né? Não tão estigmatizado como... E no caso da criminalidade urbana, quem são as vítimas principais? A frequência maior, como é que é? Esse dado é um dado muito importante também. Eu acho que todas as perguntas são perguntas importantes. A principal vítima hoje é o jovem do sexo masculino, né? A camada da população que mais morre por homicídio é a camada de jovens do sexo masculino. E hoje, homicídio é uma das principais causas de anos potenciais de vidas perdidos, né? Então, isso gera um custo social muito grande, né? Além de todos os custos, né? Ou de todas as consequências para a família e para a sociedade como um todo, né? Desde de consequências psicológicas até consequências sociais, quer dizer, famílias que são muitas vezes destruídas, né? Vidas que são cortadas muito precocemente, né? Então, essa é uma questão também importante, quer dizer, é a camada jovem que está morrendo de homicídio. E não há um índice alto de mulheres jovens? Também, a camada jovem é a camada mais atingida, né? Mas principalmente os jovens do sexo masculino. Eu acho importante, se a gente perceber, de novo nas penitenciárias, antigamente o maior número de presos eram por homicídios, coisas. Hoje em dia é tráfico, ou seja, seguramente as penitenciárias, o maior crime social é o tráfico, e normalmente o tráfico é feito por jovens. Então, normalmente ocorre essa mortalidade também em consequência do tráfico, e frente ao tráfico aí não há muita diferença entre homens e mulheres. Os números são bem parecidos. E as vítimas do abuso familiar, do abuso sexual familiar, são mais as crianças? Sim, ou seja, as vítimas são normalmente as crianças, e se são meninos, a idade é um pouco menor, ou seja, vão dos 4 aos 8 anos, e nas meninas a gente percebe que o abuso ocorre mais entre 10 e 16 anos, ou seja,
aí há uma diferença da pessoa que é abusada. Também há uma mudança do abusador. Por exemplo, o pai começa a ter relações sexuais com a filha quando tem 10 anos. Aí ele tem 1, 2 anos com relações com essa filha. Aí a outra irmã chega aos 10 anos, aí o pai deixa de ter relações sexuais com essa filha e começa a ter relações sexuais com a menina que tem 10 anos. E normalmente as denúncias ocorrem nesse momento, ou seja, quando há uma mudança nisso, a família acaba ressentindo, não sei por que fazem as mudanças. E que sofrimento produz a violência em suas vítimas? Como é que essas vítimas trazem esses relatos? Como é que a gente, o que a gente conhece